Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder estar aqui fazendo esta live, com o coração voltado para a palavra de Deus, com aquele objetivo principal, é de despertar o teu espírito com o Evangelho da graça de Deus. É um privilégio grande poder chegar até você, saber que você nos ouve, que você vai dar atenção àquilo que temos pregado, e que essa palavra vai cair no teu entendimento, na tua mente, no teu coração, e vai fazer uma grande obra, vai despertar o teu entendimento para a verdade. Isso é um presente, é um prêmio. Isso para mim é uma grande riqueza. Apesar de eu não te conhecer, não saber nem quem você é, mas Deus, o nosso Pai, te conhece e sabe quem você é. Sabe que você precisa desse leitinho que nós temos pregado, este arroz com feijão, esta palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus. E a coisa linda é quando alguém entra em contato comigo e fala: pastor, eu estava há 20 anos no sistema, eu estava há 15 anos, eu estava há 40 anos, e ainda estava insatisfeito. Mas quando ouvi a palavra da verdade, esse Evangelho da graça de Deus, quando eu entendi tudo aquilo que foi feito na cruz, parece que dentro de mim algo novo nasceu. Aí eu digo: não parece não, nasceu mesmo. E eles dizem: olha, tudo está se fazendo novo, estou andando numa alegria, aquele jugo pesado que eu vivi durante anos, eu saí de tudo aquilo, parece um sonho, mas agora eu tenho convicção da minha salvação, eu sei que sou salvo, tenho convicção da grandeza do Evangelho da graça de Deus, eu sei que sou salvo. Isso para mim é o prêmio, isso para mim é o presente, isso para mim é o milagre, é isso que me motiva, que me faz estar em cima deste Evangelho, trabalhar em cima dele. É isso que me dá vida. Isso é maravilhoso, meu querido ouvinte, você que está aí. E é para isso que nós estamos aqui, com esse objetivo, para sermos um cooperador da tua fé, uma voz que te ajuda, nada mais que isso. No nosso coração não há arrogância, nós não achamos que sabemos todas as coisas, que só nós fomos iluminados. Não, não, não. Longe de nós esse tipo de pensamento e sentimento, longe de nós. Mas estamos aqui só como uma voz, nada mais que isso, para que esta palavra chegue até você e faça a obra para a qual foi enviada. Mas vamos à palavra de hoje. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Gálatas, capítulo de número 3, e quero ler esses primeiros 5 versículos. Gálatas, capítulo de número 3, versículos de 1 a 5, que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aí Paulo faz uma pergunta: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? Para falarmos sobre isso, vamos entender por que Paulo escreveu esta carta. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e o que Paulo ensinou nessas igrejas? Ele ensinou sobre a obra da cruz, ensinou sobre o evangelho da graça de Deus. Mas quando Paulo se ausentou, quem foi que chegou lá? Chegaram lá o pessoal da lei, o pessoal das obras da lei, os judaizantes, o pessoal que seguia Moisés, aqueles que ainda não tinham entendido que na cruz tudo mudou, aqueles que ainda estavam apegados no Velho Testamento, nas obras da lei, e não abriam mão daquilo, aqueles que ainda não tinham entendimento do Evangelho da graça de Deus. Então essas pessoas chegaram nas igrejas dos Gálatas e começaram a dizer para eles que só o que Cristo fez não era suficiente. Precisava voltar para trás, precisava circuncidar-se, precisava guardar a lei, guardar a velha aliança. E aí Paulo diz o que no versículo 6 do capítulo 1? Paulo fala: estou admirado, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o que aconteceu com os Gálatas? Os Gálatas começaram a deixar de lado aquilo que Paulo havia pregado e ensinado. E começaram a voltar-se para a lei, para a velha aliança. Então Paulo fala: admira-me que está se passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? Presta atenção. É quando eu começo a misturar a lei com a graça. Quando eu quero trazer a velha aliança e misturá-la com a nova aliança. Isso cria uma perversão. Por quê? Porque eu quero misturar estas duas coisas que são incompatíveis. Uma coisa que nós temos que entender é que o fim da lei é Cristo. Na cruz, o fim da lei aconteceu. O fim da lei é Cristo. Eu tenho que entender, eu falo isso sempre, eu sei que eu estou ministrando para pessoas muito novinhas, que estão começando agora no Evangelho da Graça de Deus, que ainda não entenderam a mudança, o que é antes da cruz, o que é depois da cruz. Eu sei que estou falando para muitas pessoas assim. Se eu não entender que a velha aliança acabou na cruz, e da cruz para frente começa-se uma nova aliança, eu não entendo o Evangelho da Graça de Deus. Então o que é o Evangelho pervertido? É o que nós vemos na mídia evangélica de hoje, é o que nós vemos na maior parte das igrejas que só pregam o Velho Testamento. Eles falam que vão pregar o Evangelho, mas só pregam o Velho Testamento. E o Evangelho não é Velho Testamento. O Evangelho começa depois da morte do Senhor Jesus para frente, da cruz para frente. Então quando eu misturo estas coisas, se torna um Evangelho pervertido. Entende? O que é o evangelho pervertido? É quando ele perdeu a pureza da graça de Deus. Quando ele perdeu a essência dele, que é a obra da cruz. Quando ele perdeu a pureza, está sendo misturado com obras da lei, obras mortas. E isso é um evangelho pervertido. E é o que mais nós vemos isso nos dias de hoje. A maior parte das igrejas, principalmente essas igrejas da mídia, dos rádios, da televisão, olha bem o que eles pregam. Eles escondem a nova aliança, eles só pregam o Velho Testamento. Olha o nome das campanhas deles, dos jejuns que eles fazem, os votos, os sacrifícios, é tudo coisa do Velho Testamento que perverte o Evangelho de Cristo. Mas aí no versículo 8 Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que recebestes. O que eles receberam? O evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala que se descesse um anjo do céu e pregasse coisa que fosse além do que Paulo tinha ensinado, como eu tinha que considerar isso?
Paulo diz: seja amaldiçoado, seja anátema. E assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebestes, além do evangelho da graça de Deus, seja anátema. Aí Paulo escreve esta carta para mostrar para os gálatas que eles estão indo num caminho errado, que eles estão se desligando da graça de Deus, que eles estão se desligando de Cristo, eles estão entrando por um caminho tortuoso, voltando-se para o Velho Testamento, voltando-se para o judaísmo. E Paulo vai dissertando capítulo 1, capítulo 2, trabalhando nessa mentalidade, mostrando que o homem não é justificado por obras da lei. Paulo fala que ele recebeu o evangelho por revelação direta do Senhor Jesus Cristo, e vai tentando nesta carta trazer os gálatas à sobriedade, fazendo com que eles se despertem para ver o erro que eles estão cometendo. Até que ele chega nesse capítulo 3, onde nós lemos, versículos 1 a 5, e Paulo faz essa exclamação: ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos, agora presta atenção, foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então esta fascinação dá a entender que eles foram enfeitiçados por um engano. E Paulo fala: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como? Como crucificado. Então Paulo, na sua pregação, no seu ensino para os gálatas, ele expôs Jesus Cristo crucificado. Ele não expôs Jesus Cristo ressuscitado, mas ele expôs Jesus Cristo e este crucificado. Por que crucificado? Porque Paulo sabia que tudo que precisava ser feito, vamos repetir, para que o homem fosse salvo, liberto, justificado, redimido, selado com o Espírito Santo, fosse abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, fosse feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, tudo que precisava ser feito para que o homem recebesse todos esses benefícios, foram feitos por Cristo na cruz, aconteceu na cruz. Tudo que Deus tinha que fazer em favor do homem para salvá-lo, já foi feito. E onde foi feito? Foi feito através do Cristo crucificado. Então, Paulo diz: o que vocês estão fazendo? Eu expus para vocês o Cristo crucificado. Parece que vocês foram enfeitiçados a largar isto e se voltar para a lei. Eu expus Cristo crucificado diante dos olhos de vocês todos. O que vocês estão fazendo? Então, olha a importância que Paulo dava para o Cristo da cruz, aquele que morreu na cruz. Olha como Paulo sabia que isso era importante. E que para mim entender o Evangelho, se eu não entender o que foi feito na cruz, eu não entendo o Evangelho. Então vamos dissertar aqui em alguns versículos, saídos da boca do próprio apóstolo Paulo, para entendermos por que Paulo está dizendo que os gálatas se tornaram insensatos. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu gosto muito de citar esses textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo 1. Preste bastante atenção. Isso aqui é falado pelo apóstolo Paulo. Isso aqui não é invenção. Isso aqui não é alguém que teve uma revelação especial. Não, isso aqui foi revelação que o próprio Cristo deu direto ao apóstolo Paulo. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O que diz? Preste muita atenção, preste atenção. Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? Na mente de Paulo, a palavra da cruz é o ensino de tudo aquilo que Cristo já fez na cruz. É pregar o sacrifício perfeito. Isso é a palavra da cruz. Então Paulo fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então,
A palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Pode ser alguém que está com a Bíblia debaixo do braço, que só vive no Velho Testamento. Quando você fala que tudo foi feito na cruz, ele não é bem assim. Eu tenho que pagar preço, eu tenho que subir no monte, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um montão de coisas, porque na cabeça dele ele não consegue enxergar que não precisa se fazer nada, tudo foi feito na cruz. Então ele fala, certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido, é uma coisa louca, ele não entende. Mas para nós que somos salvos, você é salvo, eu creio que você é salvo. Para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então o ensino daquilo que Cristo fez na cruz, na concepção de Paulo, aquele Cristo que morreu ali na cruz, isso aí é poder de Deus, é o poder de Deus. Não sou eu que estou inventando, é Paulo que está dizendo isso, que escreveu isso. Lembrando que Paulo está dizendo, eu expus para vocês, Gálatas, o Cristo crucificado, expus todo esse ensino para vocês, vocês estão deixando isso de lado e voltando para a lei. Nesse mesmo capítulo, vamos um pouquinho mais para frente, vamos para o versículo 23. Nós lemos o 18 e vamos para o 23. O que Paulo pregava? Olha, eu vou ler o que ele diz. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Então Paulo pregava o Cristo crucificado. Paulo não pregava só o ressuscitado? Não. Paulo pregava o Cristo morto, o Cristo crucificado. Olha, eu estou lendo para você, não estou inventando. Eu não estou torcendo a palavra para se familiarizar com a minha doutrina pessoal que me interessa. Não, isso não me interessa. Eu estou lendo para você aqui o que Paulo está dizendo. Se está escrito é verdade, se está escrito é verdade. Mas nós pregamos Cristo como? Crucificado. O que é o Cristo crucificado? É o Cristo que morreu na cruz. Paulo pregava isso. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Lá, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora presta atenção. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. Agora olha o que Paulo fala que é o Cristo crucificado. Pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Lembrando, vamos recapitular que Paulo está dizendo para os Gálatas, eu expus o Cristo crucificado diante de vocês, ensinei tudo o que aconteceu na cruz e vocês estão voltando-se para a velha aliança. Então Paulo fala, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quer dizer que aquele Cristo da cruz, aquele Cristo que disse está consumado, que derramou sangue na cruz, na ótica de Paulo, aquilo era o poder de Deus e sabedoria de Deus. O que era o Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Não está escrito aqui? Paulo pregava o Cristo morto? Pregava, eu estou lendo isso para você. Está escrito aqui, não tem como dizer que não. Capítulo 2 dessa mesma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1. Eu, irmãos, quando fui anunciar-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo? Irmãos, quando eu estive entre vocês anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não usei linguagem persuasiva, de sabedoria humana, eu não fui usar teatrinho de palavras, criar peças teatrais, eu não fui iludir vocês, eu decidi nada saber, anulei a sabedoria humana quando estive entre vós. Por quê? A única coisa que Paulo quis saber era isso, Jesus Cristo e este crucificado. Vou ler o versículo 2 de novo. Porque decidi nada saber entre vós,
senão Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo? A única coisa que Paulo quis transmitir para eles foi Jesus Cristo e este na cruz, crucificado. Como Paulo estava se sentindo? Estava se sentindo super-homem, eu sou bom, só eu que sei, só a minha mente que é iluminada. Não, olha como Paulo estava. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então Paulo estava se sentindo fraco. Paulo estava com tremor, estava com temor quando estava lá pregando o evangelho aos coríntios. Aí ele diz no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse no poder de Deus. Então Paulo era cuidadoso, Paulo não queria trazer a fé dos coríntios para crerem nele, para centralizar as coisas nele. Paulo não usou um monte de sabedoria humana, sutilezas, né? Aquelas malícias na pregação para atrair as pessoas para si mesmo. Não, ele sabia que se ele usasse esse recurso, a fé dos coríntios não seria apoiada no poder de Deus, que é o Cristo crucificado, seria apoiado em sabedoria humana. Então Paulo era cuidadoso para trazer a fé das pessoas, não para si, mas sempre apontar a fé deles para Jesus Cristo e esse crucificado. Hoje em dia nós vemos muitos pregadores que querem trazer a fé das pessoas para ele mesmo, para si mesmo. Vocês estão entendendo como isso é altamente maligno? Né? A pessoa quer ser vista, ela quer ser chamada apóstola. Só eu sei isso. Deus só revelou para mim. Vocês estão debaixo do meu apostolado, como se tivesse controle sobre as pessoas. Joga tudo isso fora. Paulo não usou nenhuma técnica, não atraiu as pessoas para si mesmo, atraiu as pessoas para crerem no poder de Deus, que era o que? O Cristo crucificado. Então Paulo pregava a obra da cruz. Paulo sabia que para as pessoas entrarem no Evangelho precisavam entender a obra da cruz. Paulo sabia que para as pessoas entenderem a nova aliança, entenderem a justificação, a redenção, entenderem a nossa filiação, entenderem a predestinação, entenderem que nós somos herdeiros de Deus, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para que as pessoas pudessem entender isso, elas tinham que entender a obra da cruz. Se não entendessem, não teriam clareza sobre essas questões, não teriam clareza. Está bem claro isso no teu entendimento? O que Paulo está falando aos Gálatas? Estou admirado, vocês ficaram fascinados. Eu expus Jesus Cristo crucificado, falei tudo sobre a obra da cruz e da graça de Deus. Vocês voltaram para trás, voltaram-se para o judaísmo. Era isso que Paulo... Então eu estou dizendo que Paulo pregava o Cristo crucificado. O centro da mensagem dele era o Cristo crucificado. Agora, eu preciso entender por que Paulo tinha esse entendimento. O que ele queria mostrar para as pessoas? Ele sabia, vou repetir, que para entender o Evangelho, se eu não entendesse a obra da cruz, eu não entenderia o Evangelho. Para mim ter clareza sobre o Evangelho, eu precisaria ter clareza sobre o Cristo crucificado, o sacrifício perfeito, a graça de Deus que vem da cruz para mim. Porque se eu não entendesse essa obra da cruz, eu não entenderia, eu não consigo entender o Evangelho. Então, vamos em alguns detalhes da obra da cruz, coisas que a gente sempre fala aqui, versículos que a gente repete, vamos repetir sem parar, né? Romanos capítulo 8. Não vou falar agora, pois não há mais condenação. Ah, vou falar sim. Vou, eu não resisto em deixar este versículo de lado. Então, Romanos 8, 1, 2 e 3. O que diz? Agora, pois, nenhuma condenação existe. Existe para quem? Para aqueles que
estão em Cristo, foram transportados e postos no reino do Filho do seu amor, aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, olha, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. A lei que condena, que aponta o pecado e que mata. Então ele está dizendo que, agora que nós estamos em Cristo, a lei da vida, a lei do Espírito da vida entrou em nós. Nós temos a vida eterna aqui e agora. Ele me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, como isso foi possível? Agora nós vamos olhar para a cruz. Se eu não olhar para a cruz, eu não entendo isso. Sabe por que as pessoas não entendem que não há mais condenação? Porque elas não olham para a cruz, elas olham para o Velho Testamento, e ali eu não encontro isso. Versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, para a lei era impossível libertar o homem, não tinha como. Porquanto que for impossível a lei, estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele aponta para a cruz. A lei estava enferma, ninguém conseguia cumprir a lei. Então a lei enfermou, não tinha um que pudesse cumpri-la. Então, e aí o que Deus faz? Deus envia o seu Filho, repare bem, em semelhança de carne pecaminosa, não com carne pecaminosa. É isso que você tem que entender. Quando Jesus teve um corpo de carne, o corpo dele não tinha as mesmas tendências que nós. Ele não tinha essa lei do pecado na carne dele. Entende? Por isso que ele não teve um pai humano. O pai dele era Deus. A genética de Jesus Cristo é a genética de Deus. O sangue dele é um sangue que não herdou nada de Adão. É um sangue puro, é o sangue da nova aliança que não tinha pecado. Apesar dele ter um corpo de carne semelhante ao meu, semelhante ao teu, esse corpo de carne que ele tinha não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Por isso que ele nunca pecou, passou as mesmas tentações, mas em outro nível, nunca pecou. Se ele tivesse um corpo igual ao nosso, ele teria falhado. Então ele veio o homem perfeito, o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Ele não tinha as mesmas tendências que nós temos na carne. Ele não tinha a carne viciada pelo pecado. Então o que Deus fez? Enviou o seu próprio Filho na semelhança, não igual. Uma coisa semelhante é uma coisa que tem uma aparência parecida, mas não é igual. Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, você tem que entender isso, condenou Deus na carne de quem? Na carne do Senhor Jesus Cristo, naquele corpo perfeito que Jesus Cristo tinha. O pecado, onde ele condenou? Na cruz. Então, o pecado, tudo que entrou por Adão foi condenado, teve a sentença de morte. Aonde? Na carne do Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu aonde? Aconteceu na cruz. Você entende que quando Jesus está ali, quando ele morre, o corpo dele é oferecido como sacrifício perfeito, de acordo com a lei. O sangue dele derramado, o sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. É derramado, estabelece a nova aliança. Então ali na cruz o pecado foi condenado, foi julgado. Foi condenado, você consegue entender isso? Foi executado, você consegue entender isso? Aonde aconteceu isso? Na cruz. Por isso que Romanos 8:1 fala, agora não há mais condenação. Por quê? Fomos absolvidos, porque o pecado foi pago e condenado na carne do Senhor Jesus Cristo. Não há mais condenação. Sacrifício perfeito, cumpriu a lei, acabou com a lei, a lei não pode mais me acusar. Por quê? Porque a lei foi removida através do sacrifício perfeito, feito por Jesus na cruz do Calvário. Aí está o Cristo crucificado. Aqui mesmo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo
ou melhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos lá. Vamos ver uma coisa, ele está falando sobre o ministério da reconciliação e fala por que se tornou possível esse ministério da reconciliação. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler desde o 18, mas a tônica ao 21. Olha que coisa linda. Ora, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Que nos reconciliou consigo mesmo. Repare bem, não foi eu que me reconciliei com Deus. Foi Deus que me reconciliou com Ele mesmo. Como? Por meio de Cristo. E nos deu qual ministério? O ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como foi possível a reconciliação? Como foi possível a reconciliação? Como Deus tornou possível e Ele nos reconciliou consigo mesmo? Versículo 21 responde, aponta para a cruz, aponta para o Cristo crucificado, não foge disso. Aquele que não conheceu o pecado, então Cristo não conheceu o pecado. Ele não tinha natureza pecaminosa, apesar de ter um corpo de carne semelhante ao nosso, mas não era um corpo viciado no pecado, ele era perfeito. Era Deus em carne, entende? Cristo não se compara a Abraão, não se compara a Moisés, não se compara a Davi, não se compara a nenhum ser humano, que todos nascem debaixo do pecado. Cristo não nasceu debaixo do pecado, ele não herdou nada de Adão, essa é a grande diferença. Qualquer outro nasceu debaixo do pecado com o corpo escravizado pelo pecado. Mas como se tornou possível essa reconciliação? Então, Paulo diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado porque nunca pecou. Agora, na cruz, ele foi feito pecado por nós para que nele, lá na cruz, nós fôssemos feitos o quê? Fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ali na cruz, quando o Cristo está todo ferido, cravado ali na cruz, aquele sangue derramado no seu corpo, pingando lá no chão, ele está com a cabeça inchada, está ferido, se contorcendo em dor, ele foi feito pecado. O que é isso? É que Deus pegou o pecado e depositou na pessoa pura que era Jesus Cristo. Então Cristo ali foi feito pecado, como se ele encarnasse o pecado do mundo. Será que você entende isso? E ali, Cristo foi feito pecado por nós. Aquele puro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele homem santo, aquele Deus em forma de homem, aquele que nunca pecou, foi perfeito, íntegro em tudo, é o Cordeiro sem mancha e sem defeito. Olhe para mim, preste atenção. Ele foi feito pecado. Ele foi feito pecado, ele nunca pecou, ele foi feito pecado para quê? Olha a cruz, olha a obra da cruz. Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, ali na cruz ele foi feito pecado para que Deus se voltasse para mim e fizesse de mim a justiça de Deus. Então ele me imputou, aquela justiça da cruz é imputada a mim. Ele me substituiu, morreu no meu lugar e o benefício de tudo aquilo é me dado e depositado na minha conta gratuitamente. Por isso que não há mais condenação para nós que cremos. Então, como foi possível que houvesse a reconciliação? Cristo foi feito pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, nós somos a justiça de Deus. Nós que somos salvos, somos a justiça de Deus, fomos justificados. É a justiça de Deus que se cumpriu em cada um de nós. Hebreus capítulo 9, vamos lá. Tudo isso aponta para aquilo que Paulo disse aos Gálatas.
eu expus o Cristo crucificado entre vocês. O que vocês estão fazendo voltando-se para a lei? Então, Hebreus capítulo 9, texto maravilhoso. Você já tem domínio sobre a carta aos Hebreus? Você já entendeu esta carta? Se você tem dificuldade de entender que a velha aliança acabou na cruz, que nós estamos numa nova aliança, leia e estude Hebreus, está tudo aqui. Está tudo aqui. Aqueles que querem guardar o sábado, ainda e falam que sábado faz parte da salvação, não entendeu Hebreus. Não entendeu que o pecado foi aniquilado. Aqueles que querem ser justificados por obras da lei e por outras milhares de obras religiosas, não entendeu Hebreus. Porque se tivesse entendido Hebreus, nunca mais pregariam obras nenhuma. Então vamos lá, Hebreus capítulo de número 9. E vamos ler ali o que foi feito na cruz. Vou ler só o versículo 26, mas deveria ler bastante, mas não tenho tempo para isso. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, a tônica, agora porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Então ele está dizendo que os tempos se cumpriram, veio a plenitude dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, Cristo se encarnou, Deus se encarnou na pessoa de Cristo, vai para a cruz e vai dar um jeito no problema. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Onde foi o sacrifício de si mesmo? O Cristo crucificado na cruz. Aquilo que Paulo disse, expus a vocês tudo sobre o Cristo crucificado. Vocês estão voltando para a lei, voltando para a velha aliança, voltando para serem justificados por obras, por esforços humanos. Então, quando se cumpriu o tempo, Cristo se manifestou uma vez por todos. E o que ele fez na cruz? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o pecado, meus irmãos, foi aniquilado, destruído na cruz. O preço está pago. Será que você entende que o pecado foi aniquilado na cruz? Será que você entende que o pecado foi aniquilado na cruz? Se foi aniquilado, foi destruído, foi aniquilado. Tudo aquilo que vem de Adão acaba na cruz. Por isso que Cristo é expresso na Bíblia como o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o segundo resolveu o problema. Então vamos lá, Romanos capítulo 4, vamos lá, ou melhor, Romanos 10. Agora vai ficar fácil para você entender que o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 4. Está aqui o divisor de águas. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo tem em mente quando diz isso? Paulo conhece muito o sacrifício perfeito, a obra perfeita na cruz. Paulo sabe do sacrifício perfeito, sabe do Cristo crucificado. Então ele diz assim, o fim de todo aquele sistema. Ouça, olha aqui para mim, presta atenção. Não aperte agora o zap e não olhe para o seu celular. Olhe para cá. Paulo sabia que na cruz a lei acabou, a velha aliança se encerra na cruz. Todas as festas judaicas e símbolos e rituais, o templo, os sacerdotes, tudo aquilo acabou na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Da cruz para frente começa-se uma nova aliança no sangue de Jesus. Tudo mudou. Tudo foi transformado. Uma nova aliança estabelecida. É o fim da velha aliança. E onde acontece isso? O Cristo exposto como crucificado. Então acabou, pastor, acabou. Mas vamos dizer para você, não é bem assim. Não é bem assim, sim, mas quem não entendeu isso, ele está no Velho Testamento, ele está lá na campanha de Gideão.
Ele está lá na fé de Gideão. Ele está lá com a mentalidade vendo o gigante Golias fazendo a campanha para derrubar as muralhas de Jericó. Quem entendeu isso está lá vendo a prosperidade de José. Depois que José morreu, levou todo aquele povo dele para lá, acabou a prosperidade dele e todo mundo virou escravo. Ele está lá ainda, ele não enxerga que na prosperidade de José, aquilo foi o que levou todo o povo à escravidão. Os descendentes de José foram todos escravos dos egípcios. Ele está lá com essa mentalidade. Ele está lá ainda sacrificando segundo boi. Para ele o templo de Salomão ainda existe. Ele está lá vestido de sacerdote no templo de Salomão, carregando a arca da aliança. Quem entendeu isso está lá ainda. E tem um monte de gente atrás disso, mas quem entendeu, ele sabe que toda a velha aliança com seus rituais acabaram-se na cruz. Acabaram-se na cruz. Gálatas capítulo 3. Vamos voltar lá para Gálatas. Será que você entende isso? Gálatas capítulo de número 3. Como eu gosto de folhear a Bíblia. As páginas da minha Bíblia estão todas velhinhas, eu preciso pôr uns durex aqui, de tanto que eu gosto de folhear, senti-la. Eu amo esta palavra de Deus, tenho o maior prazer de tê-la aqui comigo, sabia disso? Gálatas capítulo 3, e vamos ler ali, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está bem claro isso? Então, se eu quiser viver na lei, viver no Velho Testamento, eu nunca vou ser justificado diante de Deus. Assunto encerrado. Acabou, não tem mais o que dizer. Aí Paulo fala, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora Paulo traz a grande revelação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o que Paulo está dizendo? Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é ser resgatado da maldição da lei? Vai lá em Deuteronômio 28, eu não vou lá porque é muita leitura. Você vai ver lá o seguinte, se hoje ouvirem as minhas vozes, e atentamente os mandamentos, e vocês obedecerem tudo da lei, então vocês serão benditos. Mas se vocês desobedecerem, a maldição vai alcançar vocês. Vai lá em Deuteronômio 28, você vai encontrar uns 14 versículos de bênção, e muitos outros só de maldição. O que era a maldição da lei? Era penalidade, porque não cumpria a lei, e Deus castigava eles. Você vai ver o Velho Testamento todo é assim. O povo obedecia, era abençoado. Desobedecia, Deus castigava. Eles eram levados presos. Pode ver. Uma hora Deus restaurava Israel. Daqui a pouco eles faziam o que era mal perante o Senhor. Lá vinha a maldição da lei cair em cima deles. O Velho Testamento, olha os profetas maiores e menores. Você só vê lamentação. O povo sendo castigado, o povo desobedecendo, o povo sendo derrotado nas lutas. Só vê isso, era a maldição da lei. Então está dizendo que na cruz, Cristo se fez maldito no meu lugar e me resgatou da maldição da lei. Nenhuma maldição imposta pela lei pode tocar em mim e em você, porque nós somos resgatados. Cristo cumpriu a lei, removeu a lei, e nunca na vida nós estaremos debaixo de maldição da lei. Final da década de 80, década de 90, veio essa tal dessa doutrina maligna, mentirosa das trevas, quebra de maldição hereditária. Fuja disso. Maldição do tataravô, maldição do avô, maldição do pai, maldição. O crente salvo era maldito, ainda tinha que quebrar a maldição. Uma desgraça que veio do estrangeiro para cá, invadiu as nossas igrejas. Até hoje você vê essa gente pregando uma tal de quebra de maldição. Cristo acabou, se fez maldito no nosso lugar. Não existe maldição para quem é povo de Deus. Então Cristo na cruz, onde é que ele fez isso? Na cruz. O Cristo crucificado nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque na cruz ele se fez maldito no meu lugar. Agora olha que coisa interessante. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo,
A maior parte das pessoas vão pensar que a bênção de Abraão era dinheiro, é ficar próspero. Mas Deus revelou isso para Paulo. A bênção de Abraão não era que vai chegar aos gentios, não era. Não era o dinheiro que ele tinha, se ele prosperou ou não. Era o Espírito prometido. Olha o que é revelado aqui, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é a bênção de Abraão que Deus disse para Abraão? Abraão, através de ti, da tua descendência, eu abençoarei todos os povos da terra. Qual era a bênção de Abraão? Era ter o Espírito Santo, ter o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição da lei por completo. Malditos nunca mais. E se você está em um lugar que fala que está debaixo de maldição, foge. Você está num falso evangelho, você está num lugar que vão atormentar a tua cabeça, de te pôr debaixo de jugo e de cativeiro. O que mais aconteceu na cruz? Ah, como eu amo Colossenses. Você ama a carta de Paulo aos Colossenses? Para você ver aquela pergunta que Paulo fez para os Gálatas. Gálatas, vocês foram fascinados, enfeitiçados. Eu expus diante de vocês o Cristo crucificado. Então estou te mostrando o que aconteceu na cruz. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Versículo 14. Ouça isso, ouça isso. Olha que coisa gloriosa. Olha as boas novas, as boas notícias. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, não deixou nada lá, removeu inteiramente, encravando-o aonde? Na cruz. O que era esse escrito de dívida? Que constava de ordenanças, era a lei. Eram as ordenanças da lei, as obrigações da lei. Era o escrito de dívida, era contra nós. Nos era prejudicial, nos condenava. O que Cristo fez? Removeu inteiramente. Então, tudo que a lei nos acusava e condenava, acabou na cruz. Cristo removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra nós. Ele quitou a nossa dívida na cruz do Calvário, pagou tudo que devíamos. Por isso que essa doutrina de pagar preço, eu tenho que pagar preço, eu tenho que jejuar, pagar preço, eu tenho que subir no monte, eu tenho que ser dizimista, dar o trízimo, eu tenho que fazer jejum, tenho que fazer vigília, eu tenho que estar em guerra. Aí canta aquela música, estou em guerra, na luta contra o mal eu estou em guerra. Música falsa, música de conceito de escravidão. Meu irmão, tudo já foi pago na cruz. Tudo já foi pago na cruz, escrito de dívida, tudo que nos acusava, que nos condenava, já foi quitado na cruz. Vocês estão entendendo que a abundância de informações sobre o Cristo crucificado, aquele que Paulo expôs diante dos olhos dos Gálatas? O que mais aconteceu na cruz? Leia lá o versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então, todos os principados e potestades foram todos aniquilados na cruz. Foram expostos publicamente e Cristo triunfou na cruz sobre todos eles. Será que você acredita nisso? Será que você acredita nisso? Não está escrito aqui? Sabe o que é ser despojado? É ser destituído de autoridade, de poder, de domínio. É o território ser tomado. É a pessoa ser amanietada, amarrada, aniquilada, despojada de tudo. Cristo fez isso aonde? Na cruz. O Cristo crucificado fez isso. Isso aconteceu quando Cristo estava vivo? Não, aconteceu quando Cristo estava morto, sacrifício perfeito. Vamos lá, vou ler de novo. Eu demorei para crer nesse versículo que eu vou ler para você anos. Demorei para crer nisso anos. Eu li e não entendia. Hebreus 2,14. Ah, de novo, pastor?
Tem gente chegando agora no nosso canal que não entendeu nada disso. Ele está vindo daquela igreja que só fala em demônio, é diabo, que só prega diabo e não prega Jesus. Então ele está agora tendo um sinal da graça. Preciso ler isso sem parar. Vistos, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, quem? O diabo. Então presta atenção, não está escrito aqui que o diabo foi destruído. Mas foi destruído aonde? Para que pela sua morte, ou por meio da morte. Então, para que o diabo fosse destruído, o Cristo precisava estar morto. Mesmo ele estando pregado na cruz vivo, não resolveu o problema. Era o início da solução do problema. Mas quando Cristo morreu, diz está consumado, morreu, foi nesta morte, para que por meio da morte, como é que o diabo foi destruído? Para que por meio da morte, olha como está claro, meio da morte, não foi quando ele ressuscitou, para que por meio da morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E onde aconteceu a morte? A morte aconteceu na cruz do Calvário, para que por meio da morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então você entende, Paulo disse para os Gálatas, vocês voltaram para trás, vocês voltaram para a lei, o que é feito disso que eu ensinei para vocês? Vocês foram chamados na graça, estão aceitando essa gente que veio da velha aliança, esse judaísmo, estão pervertendo o evangelho de Cristo. Eu expus Cristo como crucificado. O que é feito disso? Vocês não acreditaram em nada disso? Tudo que Deus tinha que fazer já foi feito na cruz, está consumado. Ah, que alívio! Pastor, não preciso pagar preço, não. Pastor, não preciso fazer campanha, não. Pastor, eu não preciso fazer voto? Não. Pastor, e esse monte de coisas oradas que vem de Israel? Isso é feitiçaria. Foge dessas mentiras todas. Não precisa nada disso. Pastor, não tem que subir no monte, descer do monte, fazer vigília. Não. Eu não tenho que fazer a campanha de Gideão. Não. Eu não tenho que sacrificar o segundo boi. Não, eles querem tomar 20%, não tem que fazer nada disso. Pastor, eu não tenho que dar o meu dízimo e uma oferta do tamanho do dízimo, o dízimo era lei, a oferta é graça, eles falam isso, não, isso é falácia, é mentira, não tem que fazer nada disso. Nada dessas coisas você tem que fazer. Será que você entende isso? Vamos agora a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, aqui Paulo vai falar os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que não suportam a cruz de Cristo. Então, está bem claro que tudo que tinha que ser feito foi feito na cruz, já está consumado. Você não tem que fazer nada, você só tem que crer e entrar de posse de tudo que já foi feito por você na cruz. É só isso, é só crer. Não precisa mais nada, é só crer. Não precisa de nenhuma obra, não precisa de nada, é só crer. Então, Filipenses capítulo de número 3, vamos ler versículos 17 em diante. Preste muita atenção. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo, olha aqui a forma que nós procedemos e aquilo que nós ensinamos. Olha aqui um modelo. Aí ele vai dizer o que estava acontecendo no meio, naquele tempo já, imagine agora. Pois muitos andam entre nós. Isso estava, olha, Paulo não está dizendo que isso está lá no mundo, ele está dizendo que isso estava no meio da igreja, já existia no meio da igreja naquele tempo. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, elas são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É esconder a cruz.
É falar que prega o evangelho e ficar na velha aliança e nunca ensinar o que foi feito na cruz para as pessoas. Quem sabe você está olhando para mim, me ouvindo, e ficou 30 anos num lugar que nunca te ensinaram sobre a obra da cruz. Te ensinaram todo o Velho Testamento, te aprisionaram na velha aliança, mas nunca te ensinaram o que foi feito através de Cristo na cruz do Calvário. Então os inimigos da cruz são aqueles que escondem. Eles substituíram a cruz pela velha aliança, por campanhas, por votos, por sacrifícios. Eles só falam em prosperidade, você vai ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai ser cabeça e não cauda. Tudo, toda semana o culto, um dos cultos principais deles é prosperidade. E para ser próspero você tem que dar o dinheiro para eles. Você não vai ser próspero se der uma cesta básica para um miserável. Você não vai ser próspero se ajudar alguém com o teu dinheiro. Você só vai prosperar se der o dinheiro lá. Você só vai prosperar se der o dinheiro para eles. Essa é a condição da prosperidade. São os inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo fala: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Onde estavam os inimigos da cruz de Cristo? Né? Só para ilustrar, com a Bíblia na mão, dando glória, atrás de um púlpito, manipulando a cabeça das pessoas, levando as pessoas a sacrificarem sua casa, seu carro, entende? Iludindo as pessoas, vendendo sementinha consagrada, né? Dando um montão de olhinho, campanha da prosperidade, um frasquinho com sangue de Jesus para passar nos umbrais da porta da sua casa, carnê disso, carnê daquilo, associado disso, associado. Você entende o que eu estou dizendo? Entende ou não? Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia e vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Olha lá, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, olha lá. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O evangelho para os inimigos da cruz de Cristo é o evangelho material, é o evangelho de conquista material, é só coisas materiais. Presta atenção, entende? É o evangelho que toda a igreja trabalha no sentido material, no sentido físico, no sentido financeiro. Tudo para eles é isso. Esses são inimigos da cruz de Cristo. E eles não suportam o que você fala sobre a graça de Deus, não é? Se você chegar e falar, olha, tudo foi te dado gratuitamente, você não precisa pagar preço, não precisa fazer campanha, voto, não precisa nem ser dizimista. Eles odeiam isso, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. A cruz expõe a farsa e a insensatez deles. A cruz põe isso para fora, não é? A cruz deixa isso explícito. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, olha lá, visto que só se preocupam com as coisas da terra. O evangelho para eles é coisas da terra. O evangelho para ele é uma mentalidade terrena, material, financeira. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Por isso que você vê na televisão tanta coisa, tanto teatro, tanta coisa, mas eles não falam nada. Presta atenção essa turma da televisão. Eles não pregam o Cristo crucificado, eles não pregam a graça de Deus. Eles falam tanta coisa sobre batalha, vitória, Deus vai fazer isso, Deus vai abençoar, mas eles não ensinam sobre a cruz de Cristo. Abra os olhos para o que eu estou te falando. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está em infamar a graça de Deus, na nossa infâmia, visto que só se preocupam com o quê? Com as coisas da terra, só se preocupam com coisas da terra. O evangelho deles é o evangelho material, financeiro, nada mais que isso. Agora Paulo entra numa outra dimensão e mostra a nossa verdadeira identidade, olha aqui. Agora Paulo que está dizendo isso, eu não estou inventando não. Pois a nossa pátria está nos céus. Onde está a nossa pátria? Nos céus. Os céus não é aqui na terra.
Há quem diga que os lugares celestiais aqui na terra, não, aqui é a terra mesmo, não é os lugares celestiais. A nossa pátria não é uma coisa aqui da terra, a nossa pátria está nos céus. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Ele vai fazer por nós na sua vinda? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aonde está a nossa pátria? A nossa pátria está nos céus. Nós não somos aqui da terra. Nós temos o corpo físico aqui da terra. Mas a nossa pátria é uma pátria celestial, é lá nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Ele vai fazer? Ele transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de carne aqui, escravizado pela lei do pecado, com todas essas tendências e coisas terríveis. Ele vai transformar esse corpo de humilhação para nós termos um corpo igual ao corpo que Ele tem lá. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou com aquele corpo de carne que Ele tinha lá. Você pode ver que Ele comeu um peixe depois que ressuscitou, comeu mel. E depois Ele foi para os céus e foi glorificado. Hoje em dia Ele tem um corpo, aquele corpo que Ele ressuscitou se tornou um corpo glorificado. Então Ele está dizendo que Ele transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo de carne que nós temos, para termos um corpo glorificado, para termos um corpo igual ao corpo da sua glória. Então você vai ter um corpo semelhante ao corpo que Ele tem lá agora. A nossa pátria está onde? Está nos céus. Então quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que escondem a cruz de Cristo. Eles estão com a Bíblia na mão. Falam de Deus em nome de Jesus. Fazem tudo isso, tem uma bonita maquiagem. Mas escondem a obra da cruz, tudo aquilo que Cristo fez na cruz lá. E para terminar, nós vamos voltar lá em Gálatas capítulo 3, onde Paulo faz a pergunta. Ó Gálatas insensatos, versículo 1. Quem vos enfeitiçou? A vocês cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como? O que Paulo expôs no ensino para os Gálatas? Exposto o Cristo crucificado. Então, Paulo expôs tudo aquilo que aconteceu na cruz e os Gálatas deixaram a graça de lado, foram enfeitiçados pelas obras da lei e se voltaram para trás, deixando de lado esse chamamento da graça de Deus. Aí Paulo faz uma pergunta. Quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo por obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que eu recebo o Espírito Santo? Efésios 1,13, quando eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, quando eu acreditei nesse evangelho, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Porque o que me custa para receber o Espírito Santo? Não me custa nada. Quando eu creio em Cristo, simultaneamente já fui selado com o Espírito Santo. Não foi porque eu busquei muito, porque eu vivi no Velho Testamento. O Espírito Santo não me é dado porque eu pratiquei obras da lei. O Espírito Santo não me é dado porque eu fiz jejum. O Espírito Santo não é dado porque eu passei uma noite sem dormir buscando o poder do Espírito Santo. Tudo isso é um engano da religião. Quando eu creio em Cristo, Ele me selou com o Espírito Santo da promessa. Aí Paulo faz uma pergunta. Quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês praticaram obras da lei? Ou foi pela pregação da fé? Aí Paulo continua dizendo. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora se aperfeiçoando na carne. Então Paulo está dizendo, vocês são insensatos. Quando eu fui pregar o Evangelho da graça de Deus para vocês, vocês começaram a coisa no Espírito, entenderam, aceitaram, receberam, foram enfeitiçados pelo pessoal da lei. Vocês começaram, tudo começou no Espírito, mas vocês deixaram a obra do Espírito de lado, estão tentando se aperfeiçoar pelas obras da lei, pelo esforço da carne. Então o que mais tem hoje em dia é isso. Tudo você tem que pagar preço. Eu preciso repetir isso 1000 vezes.
tudo tem que se esforçar. Eles vão dizer assim, Jesus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua parte. Ele só fez metade, você tem que fazer a outra metade, né? Tem tanta coisa, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Coisas que não existem na Bíblia. Estão tentando se aperfeiçoar na carne. Você está fazendo jejum? Está pagando preço? Está fazendo campanha sem parar, acaba uma, começa a outra. Está tentando se aperfeiçoar na carne. Está fazendo voto? Está tentando se aperfeiçoar na carne. Está fazendo jejum para matar a carne. Nem está escrito isso na Bíblia, fazer jejum para mortificar a carne, mas eles falam isso. Está tentando se aperfeiçoar na carne. Não pode pôr essa roupa, não pode pôr aquilo. Está tentando se aperfeiçoar na carne. Não está sendo aperfeiçoado pelo Espírito, está se esforçando na carne, fazendo obras que não tem valor nenhum mais diante de Deus. Aí Paulo fala, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão, e termina fazendo a mesma pergunta, quero saber isso de vocês. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A pregação da fé, tudo é pela graça de Deus. Então, os Gálatas, Paulo expôs o ensino do Cristo crucificado. Os Gálatas voltaram as costas para aquilo. Começaram a voltar para o passado, viverem pelas obras da lei. E Paulo falou que isso que eles estavam fazendo era o evangelho pervertido. E Paulo alertou, pode vir um anjo vindo do céu. Se ultrapassar aquilo que nós temos pregado, seja o quê? Amaldiçoado. De novo eu digo, se alguém ultrapassar aquilo que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Foi um prazer grande estar com você, minha irmã querida, meu irmão querido, eu vos amo muito, mesmo à distância. Pastor, como assim o Senhor nos ama? É porque pregar o Evangelho é amar as pessoas. Pregar o Evangelho é uma prova de amor. Falar esse Evangelho da graça de Deus, isso é amar. Eu vos amo muito e nós vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.